Existem coisas neste mundo que desafiam todas as nossas noções de vida, morte e destruição, e não estou falando de vírus, bactérias ou parasitas, estou falando de algo ainda mais estranho, mais silencioso e mais aterrador. Imagine uma doença que não é causada por um vírus, nem por um fungo, nem por uma bactéria, mas por uma proteína. Uma única molécula que por algum motivo decide se comportar de forma errada e começa a transformar todas as outras ao seu redor em versões corrompidas de si mesma. Sem DNA, sem RNA, sem genoma, sem cura, sem antídoto. Essa é a realidade dos prions, estruturas tão enigmáticas quanto mortais. Eles não apenas desafiam os princípios da biologia, como também parecem saídos de um pesadelo. E se um dia sofrerem a mutação errada, talvez sejam o fim de tudo o que conhecemos. Os prions são uma anomalia da biologia. Enquanto vírus e bactérias carregam material genético e se reproduzem invadindo células, os prions são apenas proteínas, mas não se engane, eles são qualquer coisa menos inofensivos. O nome prion vem da junção de Proteinaceous Infectious Particle, ou seja, partícula proteica infecciosa. Eles são, essencialmente, proteínas do nosso próprio corpo, mas dobradas da forma errada. E essa simples alteração estrutural muda tudo. Em vez de desempenharem suas funções normais, essas proteínas defeituosas induzem outras proteínas saudáveis a se deformarem da mesma maneira. É um efeito dominó, um apocalipse molecular. À medida que as proteínas se acumulam, o cérebro começa a se degenerar. Literalmente, a pessoa passa a perder pedaços da mente. Memória, coordenação, emoções, tudo se desfaz lentamente, até restar apenas um corpo vivo com uma mente em colapso. Entre as doenças causadas por prions estão a famosa doença da vaca louca, encefalopatia espongiforme bovina, a doença de Creutzfeldt-Jakob em humanos e até o assustador Kuru, uma epidemia registrada entre povos que praticavam rituais canibais. Mas o pior ainda está por vir. Os prions não seguem as regras da vida como conhecemos. Eles são mais resistentes do que qualquer agente infeccioso já registrado. A palavra indestrutível pode parecer exagero, mas quando falamos de prions, ela se torna assustadoramente precisa. Essas proteínas deformadas não morrem porque, tecnicamente, nunca estiveram vivas. Elas não têm núcleo, nem metabolismo, nem nada que possa ser atacado por antibióticos ou antivirais. E justamente por isso, os métodos convencionais de esterilização simplesmente falham. Fervura, ineficaz. Radiação, ineficaz. Álcool, cloro, ácido, nada disso garante a eliminação de um prion. Em hospitais, já houve casos de instrumentos cirúrgicos usados em pacientes com doenças priônicas que, mesmo após esterilização padrão, transmitiram a doença para outras pessoas. Eles resistem ao calor de autoclaves industriais, permanecem ativos por anos em superfícies e podem contaminar ambientes inteiros, invisivelmente. No corpo humano, eles se instalam no cérebro e permanecem silenciosos por anos. Quando os sintomas finalmente surgem, já é tarde demais. Não há tratamento, não há vacina, e a morte é inevitável. Agora imagine, e se essas proteínas adquirirem uma forma mutante ainda mais eficiente? E se um único prion modificado, surgido por acaso ou manipulação, conseguir ultrapassar as barreiras naturais e se tornar realmente contagioso? Durante muito tempo, os prions foram vistos como raridades biológicas, doenças que surgiam de forma espontânea ou através de contaminação alimentar extremamente específica, como o caso clássico da doença da vaca louca. Mas a ciência tem um problema, ela só consegue prever aquilo que já conhece, e os prions são, por natureza, imprevisíveis. O que poucos se perguntam é, o que aconteceria se um único prion sofresse uma mutação? Uma pequena alteração estrutural que o tornasse mais estável, mais infeccioso e mais transmissível. Vamos imaginar um cenário hipotético, mas realista. Em algum canto remoto do mundo, um animal selvagem,
Talvez um cervo ou um alce é infectado por um prion com uma nova conformação. Esse prion não apenas destrói lentamente o cérebro do hospedeiro, mas também começa a ser eliminado pela urina, fezes e até pela respiração do animal. Um predador consome essa carne. Depois, esse predador é abatido e vendido em um mercado de carne exótica. Dias depois, alguém consome essa carne, ou simplesmente manipula o animal contaminado. Esse prion mutante, agora em um novo hospedeiro humano, encontra um ambiente ideal. O corpo humano não reconhece a ameaça, não há resposta imunológica eficiente. E o pior, essa nova cepa não leva anos para se manifestar. Ela age em meses, mas antes disso, ela já começou a se espalhar. Porque neste cenário, o prion agora é transmissível por secreções, saliva, fluidos nasais, talvez até pelo ar em ambientes fechados e mal ventilados. Inicialmente, os sintomas são confundidos com depressão, estresse ou esgotamento. Depois começam os lapsos de memória, a perda de coordenação, a paranoia. Quando os hospitais finalmente percebem que estão diante de algo novo, o contágio já está fora de controle. Nenhum tratamento funciona, nenhuma quarentena segura. Os instrumentos médicos espalham mais do que contêm, já que os métodos convencionais de esterilização não eliminam a ameaça. Os governos tentam esconder, mas a verdade vaza. Teorias surgem, o pânico se espalha, a confiança nas instituições desmorona. O sistema de saúde entra em colapso, não pela velocidade do contágio, mas pela certeza de que não há como tratar quem for infectado. E como ninguém sabe ao certo como o prion se espalha, todos passam a desconfiar de todos. Esse cenário pode parecer distante, mas as bases para ele já existem na natureza. Prions mutantes já foram detectados em cervos selvagens na América do Norte, numa condição conhecida como doença debilitante crônica. Cientistas temem que, com tempo suficiente, eles possam cruzar a barreira entre espécies, assim como já ocorreu antes com bovinos e humanos. Tudo o que seria necessário é uma única mutação. Os prions são um lembrete inquietante de que, às vezes, o inimigo mais perigoso não é o que podemos ver, mas o que sequer entendemos. Eles desafiam tudo o que conhecemos sobre biologia, se comportam como infecções sem serem vivos e podem permanecer ativos por décadas, invisíveis e imunes a praticamente qualquer tentativa de destruição. E mesmo com toda a nossa tecnologia, ainda estamos despreparados, sem cura, sem tratamento, sem controle. O cenário pode parecer saído de uma obra de ficção científica, mas é real, está documentado e, embora silencioso, continua existindo. Talvez os prions permaneçam como uma ameaça distante por muito tempo. Talvez nunca sofram a mutação crítica. Mas, e se sofrerem? E se neste exato momento, em algum laboratório ou em algum canto esquecido da natureza, uma nova variante estiver se formando? Seria essa a próxima pandemia, invisível, indetectável, incurável? Ou será que já estamos expostos e só não percebemos ainda?